Tá, todo mundo tá vendo? Tranquilo? Sim. Sim? Tá. Sim. Sim. Ok. Então, aula 11, revisão da redação Enem e URGS. Então, como é a prova de redação do Enem? Ela apresenta um mínimo de 8 linhas e o máximo de 30, tá? Então, se vocês fizerem menos de 8 e mais de 30, a prova nem vai ser corrigida. Por mais que vocês escrevam bem e façam um texto maravilhoso, se passar de 30 linhas, não vai ser corrigida. Vocês vão tirar 0. Então tem que cuidar essa questão das linhas. Ela tem um caráter dissertativo e argumentativo. Tá? E o que é isso? A gente vai ver nos próximos slides. E ela diz em respeito à argumentação que é obrigatória nesse tipo de texto. E ela precisa apresentar as 5 competências exigidas pelo INEP, que a gente vai ver em seguida quais são elas. Então, um texto dissertativo argumentativo. Então é um texto que consiste em argumentos, tá? Isso é uma parte muito importante desse tipo de texto. Precisa aparecer o teu posicionamento em relação ao tema abordado. Então ali eles vão dar o tema e vocês têm que se posicionar sobre isso. Vocês são a favor, são contra? O que vocês pensam a respeito disso? Então nesses argumentos vocês vão ter um ponto de vista e vocês precisam defender esse ponto de vista. Vão ter que dar argumentos do porquê isso é bom ou porquê isso é ruim, porquê vocês acreditam nisso, e explicar e expor as ideias. Então, a partir do que vocês pensam, vão colocar as ideias ali, o que vocês querem argumentar em relação ao tema. As 5 competências. Então, competência 1 diz respeito à língua que vocês, a escrita formal da língua portuguesa, né? Que é uma escrita de caráter formal. Então não adianta a gente fazer uma redação usando a forma que a gente escreve no WhatsApp, por exemplo, conversando com amigos ou escreve no Facebook. Vocês têm que ter um cuidado bem grande com a escrita. Competência 2. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento e dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Resumindo, aqui é compreender bem a proposta de redação, qual é o tema que está sendo pedido. Se vocês fugirem do tema, aí vocês vão perder pontos nessa competência. Eu esqueci de falar que cada competência vale 200 pontos, tá? Então, conforme vocês vão cometendo erros em cada competência, vai sendo descontado pontos. Então, 200 cada uma das competências, um total de 1000, que é o valor máximo da nota do Enem. Competência número 3. Então, selecionar, relacionar e organizar fatos, opiniões e argumentos. Aqui vai muito da organização do texto, da forma como vocês vão colocar ele na redação. Então, vocês precisam cuidar para deixar as ideias bem claras, sem dúvidas, explicar muito bem tudo aquilo que vocês querem falar. Competência 4. Conhecimento de mecanismos linguísticos. Daí o que seria isso? Em relação a coerência e coesão, não sei se vocês já ouviram falar, a gente vai ter a próxima aula, eu vou falar sobre isso, coerência e coesão. Então é como as frases e os parágrafos vão se relacionar entre si. Para isso a gente precisa usar alguns nexos de relação, né? Como conjunções, preposições. Então as frases precisam fazer sentido na sua sequência, desde o início na introdução até o final, e os parágrafos também precisam estar bem relacionados. Não adianta a gente fazer um parágrafo falando sobre uma coisa, outro parágrafo falando sobre outra totalmente diferente. Se eles não fizerem sentido, aí a gente vai ter problemas com essa competência. E isso vai prejudicar a nota também. E a competência 5, elaborar a proposta de intervenção. Acho que todo mundo já ouviu falar nisso, né? É bem famoso, uma característica bem do Enem mesmo. Geralmente os outros vestibulares não pedem uma proposta de intervenção, tá?
E no Enem isso é obrigatório. E o que é essa proposta? É vocês resolverem um problema. Vai ter ali o tema, que vocês vão dissertar, vão falar sobre ele, e no final precisam elaborar uma proposta de intervenção. Então é algo que vai fazer com que o problema seja resolvido. Tá. Estrutura. Então, introdução e conclusão, um parágrafo. Não precisa fazer mais do que isso. E o desenvolvimento, eu sempre indico 2 parágrafos, tá? Pode fazer 3? Pode, não tem problema fazer 3. Só que eu acho assim que corre um pouco de risco da gente acabar se perdendo fazendo 3 parágrafos, porque o parágrafo de desenvolvimento precisa ter uma ideia bem clara em cada um deles, tá? É o que a gente chama de tópico frasal. Então cada parágrafo vai ter uma ideia que vai ser desenvolvida. Se a gente faz 3 parágrafos no desenvolvimento, a gente precisa pensar em 3 ideias, e com isso o número de linhas dos parágrafos 1 e 2 vai acabar ficando um pouco menor, porque a gente vai ter que reservar algumas linhas para fazer o 3. E isso pode acabar deixando os primeiros parágrafos mal desenvolvidos, assim, não tão aprofundados. Então eu recomendo fazer em 2 parágrafos, assim vocês têm linha suficiente para poder argumentar bem, explicar tudo o que vocês pensam. Teve um aluno que enviou uma redação aqui do Farol, e ele fez 3 parágrafos no desenvolvimento, e o texto estava muito bom. Assim, eu não tive nada que acrescentar e dizer que não explicou bem, porque ele conseguiu explicar muito bem, mesmo fazendo 3 parágrafos. Então não é errado fazer, tá? Mas eu recomendo fazer 2 por esses motivos. Eu acredito que seja um pouco mais tranquilo de a gente poder desenvolver de uma forma mais aprofundada. Então vamos falar sobre cada uma das partes. A introdução, então, vai ser uma apresentação do tema e uma contextualização. Quando eu digo apresentação, vocês têm que cuidar para não fazer da definição, por exemplo, da palavra. Não pensem numa definição de dicionário, porque isso vai tornar o texto muito descritivo, e a redação não quer muito esse tipo de escrita. Ela prefere algo com mais argumentos. Então essa contextualização pode ser um exemplo sobre o tema que foi pedido, de algo que está acontecendo atualmente ou que já aconteceu, pode ser algum fato histórico, e isso vai servir para contextualizar. Então ele vai a partir desse exemplo, o leitor vai se situar, vai saber mais ou menos sobre o que tu está falando. Também é importante dar os indícios do seu ponto de vista. Então, como eu havia dito, no desenvolvimento a gente vai argumentar, e já na introdução a gente precisa deixar claro assim, sobre o que a gente vai falar, para qual lado a gente vai ir. A gente vai criticar algo, vai defender algo. Não precisa ficar não precisa ficar explícito na introdução, tá? Mas tem que dar um indício assim, para que lado tu vai ir. Aqui a gente tem um exemplo de introdução, então. Desde o início da expansão da rede dos meios de comunicação no Brasil, em especial o rádio e a televisão, a mídia publicitária tem veiculado propagandas destinadas ao público infantil, mesmo que os produtos ou serviços anunciados não sejam destinados a este. Na década de 70, por exemplo, era transmitida no rádio a propaganda de um banco utilizando personagens folclóricos, chamando a atenção das crianças que assim persuadiam os pais a consumir. Agora eu quero saber... Só um pouquinho que tem um problema no meu mouse. Tá, lendo essa introdução, eu queria saber de vocês. Vocês conseguem identificar qual é o tema dessa redação? Meio de comunicação? Propaganda? Propaganda? Aham. Tem mais Propaganda infantil. Isso. Propaganda infantil. McDonald's, essas coisas assim. Já foi tema, né, da redação? Sim, isso. Publicidade infantil. Foi um tema da redação do Enem de 2014. E tem como tu me dizer como que tu descobriu isso? Por quais argumentos?
Por qual frase? Ele falou ali, ó, ele falou sobre meios de comunicação, né, que é Uhum, onde é propagada, né, publicidade, e depois já acrescentou público infantil uhum. e persuadiu os pais a comprar, ao consumir. Mais ou menos isso. Isso. Então aqui, nesse exemplo de introdução, já deu pra gente identificar o tema, mesmo sem saber qual era o tema, né? Como o Johan conseguiu identificar. Então é por meio desse tipo de contextualização que a gente vai fazer a introdução. Aí eu havia dito também que era importante a gente indicar qual é o ponto de vista, né? Só que a forma, ele não deixou tão claro assim, mas a forma como ele escreve essa introdução dá a entender que é algo negativo, né? Como por exemplo, cadê aqui? Era transmitido no rádio propaganda e assim chamando a atenção das crianças que assim persuadiam os pais a consumir. Aí ele dá a entender que isso é algo complicado, né? Então ele vai falar, ele vai partir para o desenvolvimento, tentando defender a ideia de que isso não é uma coisa muito correta. Desenvolvimento, então. Aqui é a parte mais importante do texto. Então é a parte onde vocês vão defender a ideia de vocês. Precisa ter argumentações claras e consistentes, ou seja, você tem que argumentar algo que possam provar. Tá? Vocês não adianta colocarem argumentos e deixarem soltos assim, ah, é isso porque é isso. Vocês têm que provar isso por meio da argumentação. Então, utilizar argumentos para comprovar o seu ponto de vista, e é importante também vocês darem exemplos reais para influenciar o leitor. Ali no próprio caso da introdução mesmo, ele já falou ali do início da expansão da rede, né? Na década de 70 também. Então, são coisas reais. Se vocês inventarem um exemplo no momento, assim, pensarem um exemplo, vou pensar isso aqui, acho que isso acontece, eu vou colocar. Isso não dá muita qualidade para o texto, tá? Se você, mesmo que o exemplo que vocês pensarem em colocar possa acontecer, é muito melhor vocês utilizarem um exemplo de algo que já foi noticiado, alguma coisa da história, ou algo que vocês leram em jornais, em sites, porque isso Eu vai só, dar. Sim? eu tenho uma pergunta. Aham. Faz, faz bastante tempo, na real. Se eu, digamos assim, eu pego um dado, né? Eu digo um dado, só que eu tiro ele assim da minha cabeça, só que eu meio que crio, digamos assim, eu falo que o IBGE disse que 4 pessoas morrem a cada dia, tá ligado? Digo, eu dou um exemplo, eu boto isso na minha redação citando fontes. Eles vão conferir todas as fontes que eu botar na redação, ou vão descontar notas se for mentira, ou tipo, eles vão saber, ah, tá, beleza, o IBGE falou isso. Então, eles não conferem, tá? Mas aí corre o risco de o cara tá ligado. Ah, não, isso aí não é verdade, porque eu li ontem uma notícia e não falava isso. Então, ele, de repente, do que for, eles podem Então, perceber, se não assim. for um absurdo, É, só não pode ser um absurdo, então eu posso mentir alguma coisa assim que não seja tão senso comum que as pessoas sabem, digamos assim, que não é verdade. sim, sim. Aí tem que cuidar com a mentira, né? Mas pode, tem que ser bem convincente. Assim como todos os Beleza. argumentos, se vocês forem Sim. mentir, Mas, sim. por exemplo, se eu coloco um dado ali sem falar a fonte, não é bom, no caso. Eu tenho que falar a fonte. No caso ali, ele falou, o IBGE falou que tal, tal, tal. Agora, se eu colocar uma porcentagem de alguma coisa ali, afirmando que é aquilo ali, mas sem colocar uma fonte, isso perde qualidade? Vai prejudicar um pouco. Porque se eu tô corrigindo a redação e eu vejo assim, 50% dos brasileiros não gostam de estudar. Aí tu segue escrevendo. Daí eu penso, tá, mas da onde tirou isso? Foi isso aí uma pesquisa, uma notícia, tu inventou da tua cabeça? Se não tiver a fonte, provavelmente o corretor vai pensar que tu inventou isso, então vai ser descontado. Tá? Então é sempre bom colocar a fonte. E
teve algumas redações que eu recebi que tinha o link do site que vocês pesquisaram, né? Aí não vai, na hora vocês vão escrever, não vou poder consultar nada, né? Podem colocar o nome do site, mas aí o link é meio complicado de inserir, né? Claro que eu entendo que vocês fizeram pelo computador, aí não tem problema, mas só pra ficar de aviso, quando pegarem citações de sites, por exemplo, aí colocam apenas o nome do site. Deixa eu continuar aqui então. Apenas o nome do site mesmo, só o site. Não precisa dizer assim, tal pessoa, digamos assim, é só uma referência. Isso, de acordo com o site tal, aí segue a frase que vocês querem colocar. Tá, os exemplos aqui. Acho que foi isso. Aí temos um exemplo de desenvolvimento, é sobre o mesmo tema, é a mesma redação que eu tirei a parte da introdução ali, de antes. Então, é sabido que no período da infância o ser humano ainda não desenvolveu claramente seu senso crítico, e assim é facilmente influenciado por personagens de desenhos animados, filmes, gibis, ou simplesmente pela combinação de sons e cores de que a publicidade dispõe. Os adolescentes também são alvo, numa fase em que o consumo pode ser sinônimo de autoafirmação. Ciente deste fato, a mídia cria os mais diversos produtos fazendo uso desses atributos, como brindes em lanches, produtos de higiene com imagens de personagens e até mesmo utilizando atores e modelos mirins nos comerciais. Eu falei antes, né, que cada parágrafo tem que ter um tópico frasal, então é uma coisa, é uma ideia específica para aquele parágrafo. Tá? Então o desenvolvimento 1 vai abordar uma ideia e o desenvolvimento 2 vai abordar outra ideia. Essas duas ideias precisam fazer parte do tema geral da redação. Então, pensando aqui nesse exemplo de desenvolvimento 1, qual seria o tópico desse parágrafo? No período da infância, o ser humano ainda não desenvolveu claramente seu senso crítico? É isso? Ali, essa frase? Eu acho que Pode falar. Eu acho que é a influência que a propaganda tem sobre crianças e jovens. Isso. É isso aí. O Johan falou por ser a primeira frase, né? Geralmente o tópico frasal é a primeira frase do parágrafo. Mas o que a Milene falou é o que está correto. É a influência em crianças e jovens. Mesmo isso não estando escrito. Não, dá para entender. Vamos pegar um trecho aqui. Ela diz no início aqui que o ser humano ainda não desenvolveu claramente o seu senso crítico, ok? Aí depois, os adolescentes também são alvo. E ciente deste fato, a mídia cria os mais diversos produtos fazendo uso para poder influenciar essas pessoas, né? As crianças e os jovens. Então fica um pouco implícito, assim. Não tá bem claro que é isso, mas dá Meio pra... que no texto todo, o tópico tá no texto todo, basicamente. Isso, isso aí. Sabia. Tranquilo, essa parte? Tá. Sim. Deixa eu ver se ninguém mandou mensagem aqui que eu tô... Eu vi agora a mensagem aqui do Leonardo. Essas argumentações consistentes eu posso pegar dos textos de apoio? Então, o texto de apoio eu vou falar no final, tá? Mas eu posso comentar agora, posso responder essa pergunta já. O texto de apoio vai servir para vocês terem uma noção e vai dar dados para vocês sobre o tema, tá? Dados informativos para que vocês possam se situar um pouco. Vocês podem pegar dados e escrever o texto com as palavras de vocês. Se vocês copiarem, pegarem mesmas frases que estão nos textos de apoio, vai ser descontado nota, tá? Então vai diminuir o número de linhas. Então os textos de apoio servem para ajudar vocês
a terem mais dados. Vocês podem argumentar de forma parecida com o texto de apoio também, mas tem que cuidar para não parecer que vocês não copiaram o texto. Mas daí os dados do texto de apoio a gente pode usar, tipo, se der um texto de falando ali, tantos por cento de tal alguma coisa, eu posso usar esse dado no meu texto? Pode usar sim. O que não pode, tem que cuidar é a argumentação. Se vocês pegarem a mesma frase do texto de apoio que fala sobre os dados, se copiar exatamente tudo, mesma argumentação, mesmas palavras, isso vai ser descontado. Mas os números, ali isso não tem problema. Tá? Porcentagem e outras coisas. Peraí só um pouquinho. Entendeu? Tá. Aí vem o segundo exemplo de desenvolvimento. Muitos pais têm então se queixado do comportamento consumista de seus filhos, apelando para organizações de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Em abril de 2014 foi aprovada uma resolução que julga abusiva essa publicidade infantil, gerando conflitos entre as empresas, organizações publicitárias e os defensores dos direitos deste público-alvo. Entretanto, tal resolução configura um importante passo dado pelo Brasil com relação ao marketing infantil. Alguns países cujo índice de escolaridade é maior que o brasileiro já possuem legislação que limita os conteúdos e horários de exibição dos comerciais destinados às crianças. Outros, como a Noruega, proíbem completamente qualquer publicidade infantil. Pensando no tópico desse parágrafo agora, qual seria? Eu acho que esse se refere mais a leis contra a publicidade infantil, eu acho. Tipo, como deu exemplos de países, como é em cada país essa questão. Aqui é mais aqui ele já parte para uma intervenção dizendo o que já está acontecendo para tentar evitar esse tipo de publicidade. Então é basicamente isso mesmo. Então a gente vê, né, que no primeiro parágrafo de desenvolvimento e no segundo, cada um tem um tópico específico, mas estão dentro do tema da redação, que é a publicidade infantil. Fizeram outra pergunta aqui, eu já respondo, só um pouquinho. Vamos para a conclusão então. Então, na conclusão do Enem, é obrigatório ter uma proposta de intervenção, e essa proposta de intervenção não deve ferir os direitos humanos. Tá? Então, o que é ferir direitos humanos? É basicamente falar contra o direito das pessoas. As pessoas que fazem coisas ruins não devem ter direitos, devem ser presas e ficar lá pro resto da vida. Isso é ser contra os direitos humanos, tá? Só um exemplo, nada a ver aqui. Aí pra proposta... Tá, no caso eu não posso colocar na conclusão que, sei lá, a solução é a pena de morte, por exemplo. Pois é, tem que ter cuidado com esse tipo de argumentação, de proposta de intervenção. Mesmo então que... a gente tem que ter um conhecimento sobre o Código Penal e a Constituição também. Quando a gente fazer uma proposta de intervenção, porque imagina, eu boto uma coisa assim que eu não sei se é crime, não, por exemplo, alguma coisa que seja contra, mas a gente não sabe, assim. Não sei se isso é possível. Sim. Eu não sei se vocês chegaram a ver, eu coloquei vários exemplos de redações nota 1000 lá no Google Classroom. Aí tem vários temas, né? E um padrão que eu percebi é que em todas as notas, na maioria pelo menos, das redações nota 1000, eles falam um pouco da lei, assim. Então, é importante, assim, a gente ter um pouco de conhecimento sobre a lei para fazer a proposta de intervenção. Mas claro que não é algo tão... que a gente precisa se aprofundar tanto, assim. É só pensar, isso parece muito errado na questão dos direitos humanos? Se parece, não coloca. Essa questão de, tem que ficar preso pro resto da vida, tem que dar pena de morte.
do Seria. perpétuo, né? Uhum. Uma outra questão seria que eu vi uma professora uma vez falar para mim, né? Que na proposta de intervenção eu coloquei uma solução muito surreal, assim, sabe? Eu disse que teria que mudar o currículo, as diretrizes curriculares do Brasil Uhum. e transformar o Estado em outro estilo de governo, sei lá, sabe? E ela disse que isso é surreal, eu vou dar uma proposta de intervenção e eles não aceitam. Olha, se tu tiver argumentos suficiente para colocar, não tem problema, tá? Porque é possível é possível mudar as diretrizes, mas aí tu tem que ter uma boa argumentação, dizer por que deve ser feito, de que forma deve ser feito. A gente vai ver um. Mesmo que isso seja quase impossível. Eu não acredito que seja. Porque aí tu vai estar dando uma. É como se fosse uma sugestão, né? Isso aqui vai. Se a gente mudar isso, as coisas vão melhorar. Então é uma proposta possível. Claro que pode ser difícil mudar. Mas tu tem que colocar uma proposta que vai resolver. Se tu consegue argumentar e provar por meio do texto que isso pode ser resolvido, não tem problema colocar. Tá, então a proposta de intervenção aqui, para a gente fazer uma boa proposta, nós precisamos responder 4 questões, tá? O que vou propor, o que eu vou fazer na proposta, por que fazer, para quem fazer e como fazer. Tem uma coisa que se repete muito nas redações que eu percebo, que é a questão da conscientização humana. Muita gente coloca assim, para resolver esse problema, as pessoas devem se conscientizar e mudar suas atitudes para que o Brasil possa ser um país melhor, por exemplo. Tá, mas como que eu vou conscientizar essa pessoa? Como que essa pessoa vai se conscientizar? Se eu quero isso, eu preciso fornecer algumas coisas para ela se conscientizar. Então, o que vai ser isso? Como eu vou fazer isso? Tá? Não adianta falar assim, vamos todo mundo dar as mãos, fazer uma passeata pacífica e refletir sobre os problemas. Isso não vai mudar. Tem que ter uma proposta que faça as pessoas refletirem e tu tem que indicar por que vai dar certo isso. Aqui a gente tem um exemplo de conclusão da mesma redação. A legislação brasileira necessita, portanto, continuar a romper com as barreiras impostas pela indústria publicitária, a fim de garantir que o público supracitado não seja alvo de interesses comerciais por sua inocência e fácil persuasão. No âmbito educacional, as escolas devem auxiliar na formação de cidadãos com discernimento e capacidade crítica. Desta forma, é importante que sejam ensinados e discutidos nas salas de aula os conceitos de cidadania, consumismo, publicidade, etc., adequando-os a cada faixa etária. Ok, essa é a conclusão, então. E eu queria saber de vocês agora. Vocês conseguem identificar as respostas para essas perguntas? O que fazer, por que fazer, para quem fazer e como? O que fazer, ele colocou 2, né? Não tem só um, porque ele botou na questão publicitária ali, que é romper com as barreiras impostas pela indústria, e daí nas escolas está falando para auxiliar mais na formação do discernimento e capacidade crítica das crianças. Isso mesmo. Mas nas 2 delas, ele acrescentou, digamos, que o Estado que deve fazer essas coisas, porque quem mexe com a legislação é o Estado, quem mexe com a escola também normalmente é o Estado, quem regula o que vai ser ensinado nas escolas. Isso. Então, normalmente nas propostas de intervenções, acho que todas as propostas de intervenção que eu já fiz, eu citei que o Estado tinha que fazer alguma coisa, porque algumas propostas assim não tem muito o que fazer. Que ou tu fala que o Estado tem que mudar, ou tu vai falar que conscientizar, assim, sabe? É muito difícil tu saber sei lá, uma proposta que seja ampla, assim, que atinge realmente mudando algo, criando uma organização,
no máximo, assim, sabe? O AD é mais complicado. Sim, sim, exatamente isso. E o problema aqui, quer dizer, não tem problema aqui nessa redação, mas teria problema se a gente falasse assim, a legislação brasileira precisa resolver esse problema, bem como as escolas. Tá, ok, os dois vão resolver, Não mas falar de que como. forma? Porque isso é só jogar o problema, sabe? Eles vão resolver. Mas tu tem que. É muito importante que a gente deva colocar de que forma isso vai ser feito. Se a gente diz que a escola e o governo vão resolver, o Estado vai resolver, a gente precisa dizer de que forma. O que eles vão fazer para resolver. Tá, então ali tem o que? A Milene falou, tem duas coisas, né? O primeiro o Estado e depois a escola. Por quê? Por que fazer essa proposta? Para melhorar Aham. a situação da, É que das eu acho que crianças. tem muita reclamação, né, dos adultos, porque querendo ou não, as crianças que veem a propaganda começam a incomodar e daí, tipo, eles não querem ter essa pressão dos próprios filhos, tá ligado? E Aham. daí, creio eu que seja uma forma de agradar. E Sim. Criança não também, tem poder de compra, né? pois É, e também para ajudar na questão do consumismo, né? Porque isso auxilia muito até nos próprios pais ficarem consumistas, porque a criança tá lá no ouvido dele pedindo e ele quer fazer a vontade da criança. E tem uma parte, acho que é no primeiro desenvolvimento, na introdução, que ele fala que está se tornando algo muito excessivo. Então, isso acaba sendo muito chato também, né? Aí a criança vê a propaganda e quer sempre mais e mais. Então, tá. Então essa parte do porquê fazer. Pra quem fazer? Das crianças e para a sociedade no geral, no caso, né? Aham. Vamos mudar as leis. Vamos mudar as empresas também, para as empresas e para as crianças, ele citou. No Isso. caso das empresas é ruim, né? Para as empresas é ruim. Mas de uma forma ou outra elas vão ter que se adaptar a isso, né? Sim. Provavelmente vão mudar a estratégia, mas enfim, sempre dá um jeito de. Uhum. Mas, ok. Tá, e como vai ser feito? Através de legislação, né? Os Uhum. professores ensinarem na escola os valores e as leis serem mais severas, digamos. Isso, Isso aí. Tá, tranquilo? Essa foi a parte do Enem. Agora a da URGS vai ser bem rápida, porque eu vou falar poucas coisas. Deixa eu primeiro responder uma pergunta que fizeram aqui. A alusão histórica fica melhor na introdução, servindo de indício, ou no desenvolvimento, servindo como argumento? Então, na introdução vai servir para dar mais uma contextualizada. E no desenvolvimento, aí vai fazer parte da argumentação. Então, tu vai tirar alguma coisa dessa alusão histórica para fazer um argumento a partir disso. Então, não tem assim um certo ou errado. Eu coloquei uma aula sobre tipos de introdução e tipos de desenvolvimento que fala sobre isso. As duas falam sobre fazer uma alusão histórica. Então pode ter tanto na introdução como no desenvolvimento. Mas tem que cuidar para não colocar nas duas, tá? Ou coloca só na introdução ou só no desenvolvimento. Então aí vai ficar mais de como tu vai organizar o teu texto. Não tem um certo ou errado. Pensa onde vai ficar melhor, onde eu tenho mais coisas para falar. Se tu não tiver tanta coisa para falar sobre a alusão histórica, coloca na introdução. Se tu acha que consegue desenvolver um pouco mais isso, coloca no desenvolvimento e depois vai argumentando. Uma pergunta agora. Aham. Essa questão aí eu posso botar mais de uma questão histórica, citação, ou qualquer tipo de fonte assim que eu bote para deixar mais estético o texto, digamos assim. Eu gosto de botar citações, né? Aham. Às vezes no texto, dados. Eu sempre tento, na verdade, botar um dado, né? Uma citação e um dado histórico, né? Aham. Citação, o máximo que eu já vi numa redação foram 3, eu acho.
Então não tem uma regra assim de mínimo e máximo. Fato histórico também não. Fato histórico não, mas pelo que eu percebo assim das redações notas 1000 que eu leio, vai ter no máximo 2. Senão parece que tu tá querendo colocar muita informação, tá deixando o teu texto muito informativo, sabe? Explicando sobre Fluido. coisas. Então eu recomendaria apenas um ou no máximo 2, assim. Entendi. Aí no caso. Não, é isso. Tá certo. Tá. Vou pular então pra revisão Enem. Batemos só 20 minutos. Vou tentar fazer rapidinho aqui. Então, como é a prova de redação da URGS, mínimo 30 linhas e máximo 50. Aí vai a mesma questão. Se fizer a mesma questão em relação ao Enem. Se fizer 29 linhas ou 51 linhas, vai ser anulado. Não vão corrigir. E isso pode assustar um pouco de ser o mínimo 30. Só que a folha de redação da URGS ela é bem pequena. Bem pequena não, mas ela é relativamente menor do que a do Enem. Então acaba não sendo tanto texto assim. Dá mais ou menos a mesma quantidade. Eu acho que umas 30 linhas na redação da URGS é o equivalente a umas 20 linhas na redação do Enem. Mais ou menos isso. Ter caráter dissertativo também. Mesma coisa da redação Enem. Tipo de texto que valoriza a tua argumentação. A estrutura, a mesma coisa. Um parágrafo na introdução e na conclusão. E 2 parágrafos no desenvolvimento, que é o que eu recomendo. Introdução e desenvolvimento. Igual ao Enem. Não tem mistério. O que vai mudar aqui vai ser apenas a conclusão. Tá? No Enem, precisa de uma proposta de intervenção. Na URGS não precisa disso. O que a gente vai fazer é uma retomada e uma reflexão final sobre o que a gente já falou, o que a gente já argumentou. Então, como vai ser essa retomada e essa reflexão final? Nós vamos pegar partes que a gente considera importantes da nossa argumentação, aquelas coisas que são mais marcantes, assim, e vamos colocar na conclusão, fazendo uma retomada, dizendo aquilo que a gente já disse anteriormente, mas no final, para que a gente possa deixar uma marca assim de isso é importante, a gente precisa pensar nisso, refletir sobre isso. Aquela famosa frase de terminar com chave de ouro, sabe? A gente vai colocar uma coisa marcante assim que faça o leitor refletir. Sobre a proposta de intervenção, a URGS não exige que se faça uma proposta de intervenção, mas quem quiser fazer e achar necessário para o texto pode fazer, não tem problema. Mas essa proposta vai ser colocada no desenvolvimento, tá? E aí, se acharem importante, retomem na conclusão. Na conclusão da URGS, a gente não pode inserir ideias novas, não podemos colocar coisas que a gente não tenha escrito antes. Então, as informações da conclusão sempre vão ser retomadas. Aqui a gente tem um exemplo de conclusão da URGS, tá? Eu não coloquei o texto todo porque eu pensei que não fosse dar tempo. Acho que não daria mesmo de ler tudo. Então, só a conclusão. O tema dessa redação era incivilidades e infrações. Então, aqui no texto, a conclusão é o seguinte. O escritor português José Saramago, em seu livro Ensaio sobre a Cegueira, descreve uma sociedade que paulatinamente se torna cega. Metáforas à parte, é exatamente isso que acontece com nossa sociedade, já que ignoramos que não só infrações, mas também incivilidades prejudicam a construção de uma sociedade sadia, pois abdicamos de atitudes abnegadas para sermos completamente egoístas, cegos. Portanto, o mundo só atenuará suas mazelas quando percebemos que tudo depende de esforços coletivos. Ou como Saramago registrou, se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Eu não coloquei o texto, como eu falei, né? Mas se vocês quiserem, podem dar uma olhada
lá no exemplo de redação da URGS que eu coloquei no Google Classroom, esse exemplo é de uma redação, é da única redação que tirou nota máxima na URGS, tá? Nota 25. E as redações da URGS geralmente não são divulgadas, então eu tenho muita dificuldade de encontrar, por isso que eu só coloquei essa da URGS até hoje. Mas aí eu tô trabalhando nisso, vou dar um jeito aí de colocar umas outras redações para vocês verem. Professor, Sim? a redação da URGS é mais raro chegar aos 25 pontos? Sim, aham. Do Enem aos 1000, mas... No Enem, todo ano tem redação nota 1000. E na URGS só teve uma nota máxima até hoje, que é essa redação. Esse trecho da conclusão que eu peguei é de uma redação que tirou nota máxima na URGS. E eles não divulgam, né? Então eu tenho aqui comigo 2 redações que eu fiz nos vestibulares que eu fiz, aí eu vou passar para vocês. Mas eu não passei ainda porque eu quero analisar junto com vocês algumas coisas que eu fiz ali. E é isso então. O resumo aqui. Conclusão Enem e URGS. Na URGS, retomada e reflexão final. No Enem, proposta de intervenção. Aqui tem outras características bem simples, tá? Eu vou ler rapidinho com vocês. Então, em relação ao título, nota, tema, o que zero, redação e textos de apoio. O título na URGS. O título na URGS é obrigatório, tá? E no Enem não é obrigatório. Se vocês não colocarem título no Enem, não vai descontar ponto, tá? É opcional. Mas eu acho bom colocar porque aí é uma qualidade a mais, digamos assim. Então, o título na URGS, que é obrigatório. Quando tiver verbo no título, coloca ponto. Ali, ó, o país em que vivemos e reconhecer o próximo. O verbo viver, verbo reconhecer. Então, coloca ponto final. Quando não tiver verbo, não coloca ponto. Amigos para sempre, intolerância religiosa. Não tem verbo. No Enem não tem problema isso. Se colocarem título e botarem verbo, não tem... A pontuação é opcional. Isso serve só para URGS. Professor, Sim? mas, tipo assim, no Enem não é recomendado, não é obrigatório. Mas, tipo, se colocar um título, o título não tiver a ver com o texto, daí é descontado ponto? Vai, Tipo, não for um título bom, digamos assim. Sim. Eu não sei exatamente em qual é a competência ali que vai ser descontado. Talvez em organização, não sei, tem que dar uma olhada. Mas sim, porque aí tu vai dar uma ideia. O leitor, o corretor vai ler o título, né? Vai pensar uma coisa, vai falar sobre isso aqui. Aí ele começa a ler e não tem nada a ver. Então, eu acho que vai da coerência. Então vai perder um pouco de sobre o nota. espaçamento. Aham. Espaçamento entre linhas? Isso. A prova do Enem tem 30 linhas e a separação, o espaçamento entre as linhas é um pouco maior do que a prova da URGS, do que a folha de redação da URGS. Tá? Então a folha de redação da URGS é menor e o espaçamento das linhas também é um pouco menor. Mas acredito que não altere tanto, assim. Talvez tenha que mudar um pouco o tamanho da letra, né? Quem tem a letra maior, aí na redação da URGS vai ter que fazer um pouquinho menor. Tá? Notas, então. URGS de 0 a 25, Enem de 0 a 1000. Os temas. Geralmente os temas das duas redações são de ordem social, científica, cultural ou política. Aí eles vão variando de ano para ano. Um ano social, outro ano científica. Pode acontecer também de repetir 2 anos seguidos um mesmo tipo de assunto, mas geralmente são esses. Aí o que zera a redação. Na URGS e no Enem, as 3 coisas que zeram a redação em comum são fugir do tema, fazer um texto que não seja dissertativo. Então, se vocês escreverem uma narração ali, mesmo que seja sobre o tema solicitado, vai zerar, porque não é o tipo de texto.
solicitado. E escrever menos do número mínimo de linhas, isso zera também. E aí no Enem, eles colocam mais duas coisas, que é copiar integralmente textos de apoio ou do caderno de questões, que foi o que o colega perguntou antes. Se copiar todo o texto, vai tirar 0. Se copiar uma parte do texto, vai ser descontado. A URGS não diz isso no edital, mas também vale para a URGS também. E escrever o texto em língua estrangeira. Aí também, redação, né, em português, vai escrever em inglês ali, complicado. O que é fugir do tema? Então, é abordar o tema de forma insuficiente ou falar sobre qualquer outro tema que não tenha nada a ver com o assunto. Isso aí vai fazer com que vocês tirem nota 0. Teve 2 anos no Enem, antes de ter essa regra, que teve uma redação que colocaram o hino do Palmeiras no meio da redação, assim, aleatoriamente, e a outra colocaram uma receita de miojo. Então foram duas situações bem famosas, assim, que fizeram com que mudasse um pouco das regras, né? Antes Mas essas redações não foram zeradas? não foram, porque na época não tinha isso, de fugir do tema. Não estava claro, sabe? Se fugir do tema vai tirar 0. Eu acho que o que aconteceu foi descontado linha. Descontaram um ponto pelo número de linhas aí. Todo aquele trecho que fugiu do tema, eles diminuíram. Então, a partir disso, eles mudaram e colocaram essa coisa de se fugir do tema, tira 0. Disseram... Tirando 600 ainda, né? 700. Pior que eu nem lembro, mas acho que... eu acho que não foram tão prejudicados assim. E... disseram que fizeram isso para testar se a redação era corrigida mesmo. Tá? Então, vou colocar aqui uma receita de miojo para ver se vão corrigir meu texto. Tanto que daí mudaram. Colocaram essa questão de fugir do tema. Os textos de apoio, então, como eu havia falado antes, são textos informativos, críticos, pode ser charges também, reportagens, que vão falar a respeito do tema da redação. Na URGS é chamado de texto de apoio e no Enem de motivadores, se eu não me engano, ou vice-versa, mas é a mesma coisa. É só um texto ali que vai dar um apoio para vocês. Aí alguns temas... No Enem é muito bom isso. Hã? Porque o Enem põe uns nomes de tema difícil, às vezes tu lê e nem sabe o que é. Aham, sim. Tipo aqui, ó, eu coloquei alguns temas, né? Tem os nomes bem grandes, né? Trabalho na construção da dignidade humana. Vamos ver o que mais. Parece complicado. De 2018. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Essa daí eu demorei meia hora só pra entender o que era o tema. Pois é, eu não fiz esse Enem, mas quando o meu irmão fez, eu pedi pra ver a prova dele. E eu li isso e eu fiquei... como que eu vou falar... Como que eu vou escrever uma redação sobre isso? Aí depois que eu fui entender, mas demora mesmo. Tem umas coisas bem complicadas. O pessoal começou a escrever sobre fake news só, né? Tipo, como se o tema fosse fake news. Isso, Só que na verdade não é. Pois é, isso aí, muita gente perdeu ponto por causa disso, interpretou o tema de forma errada. Por isso que é uma das competências do Enem também. Tá, e aqui os temas da redação da URGS são coisas bem mais gerais, assim. É bem mais livre. O Enem... A URGS é bem mais fácil nessa questão. O Enem, ele tenta jogar para um lado, assim, tu vai falar disso aqui, mas fala bem disso aí. E já a URGS não tem tanto isso. A URGS é bem mais livre, então tem vários tipos de abordagem, cada um pode falar uma abordagem bem diferente uma da outra. Pode ver até aqui... 2020, o do Enem, pode voltar uma vez só pra me ver. Do ano passado, no caso. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. E aí teve a segunda aplicação também. Tá, que é no caso pra PCD. Não, eu acho que tem também, mas eu acho que deu um problema, não lembro exatamente. Deu algum problema lá que tiveram que fazer uma segunda aplicação.
igual em 2016, ó. Mas Esse segundo tema nem falaram mais, tipo, divulgou mais na internet, assim, foi esse da democratização do acesso ao cinema. Muita Aham. gente Eu reclamou. nem sabia dessa segunda aplicação, nem tinha ouvido falar. sim, eu não lembro qual foi o problema, mas tiveram que fazer uma segunda vez. Daí colocaram esse segundo tema. E geralmente quando tem duas aplicações é a primeira que eles falam mais, assim. Tá. Agora, deixa eu parar de compartilhar aqui. Tem algumas perguntas. Estão me vendo? Onde tá? O Leonardo Soares, deixa eu ver se não... Leonardo. Quando eu errar alguma palavra, como eu faço para não rasurar o texto? Bom, primeiro, a gente sempre vai começar pelo rascunho, né? Então, faz no rascunho. Se errar ali, tudo bem. Agora, se errar quando estiver fazendo na prova, na folha oficial mesmo, se tu errou, não tem muito o que fazer. Faz um risco por cima, é a recomendação que é passada. Faz um risco por cima Mas da é palavra. descontado? Se eu não me engano, até 2 ou 3 erros eu acho que não é descontado. Eu tenho que conferir isso ainda, tá? Mas acho que não. O problema é tu errar muito. O texto todo cheio de rasura, aí vai ser descontado. Então, se errar, faz um risco em cima da palavra e escreve entre parênteses o que deveria ser a palavra correta. E o Johan, na URGS, não zera se usar a palavra estrangeira. Quando usar a palavra estrangeiras, vocês devem colocar entre aspas. Acho que internet não precisa, porque já é uma palavra que foi adicionada no vocabulário do Brasil, pelo uso e tal, né? Estresse? Estresse, daí tem que colocar aspas, porque tem a forma... Estresse. o estresse, aí já é uma palavra que já tá no vocabulário, já foi modificada para o português. Então coloca em português. Aí não tem necessidade de colocar em inglês, né? Mas quando tiver termo estrangeiro, coloquem entre aspas. Por exemplo, sei lá, PlayStation. Só um exemplo, nada a ver. Colocou PlayStation, bota entre aspas, porque não é palavra do Brasil. Agora, pessoal, eu demorei demais. Faltam 3 minutos já sobre a próxima aula de vocês. Eu queria liberar um tempo para perguntas. Então, se vocês quiserem perguntar. Eu tava esperando desde o começo da aula. Tá. Então, eu tenho 2 perguntas. Primeiro, dá pra repetir palavras? Tipo, tem palavras que tu não tem um sinônimo tão amplo assim. Tu pode repetir, vai descontar alguma coisa? Vai, porque vai ficar um pouco repetitivo e vai dar a entender assim que tu não tem muito vocabulário. Não bem isso, mas tenta modificar. Quando tu não encontrar uma palavra que possa ser um sinônimo, tenta modificar um pouco a frase e buscar uma outra forma de dizer isso que tu tem que dizer, para depois tu ter outra forma de retomar, de falar um sinônimo. Então é um pouco ruim assim, repetir muita palavra. Por exemplo, se eu usar o mesmo verbo em, por exemplo, tempos diferentes, ele está conjugado de forma diferente, daí eu posso? Pode, se tu não estiver falando, se tu estiver falando de tempos diferentes, tá dando um exemplo ali do passado e depois tu quer trazer para algo atual, pode, não tem problema. Não, ou, por exemplo, eu usar o verbo, por exemplo, usar no infinitivo e daí depois usar, sei lá, no gerúndio. Daí pode. Mesmo verbo que tu diz. Não tem problema. Desde que faça sentido pro texto, se não ficar nada confuso e estiver fazendo sentido, não tem problema. Mas é bom evitar a repetição de palavras. Tinha outra pergunta também, a menina perguntou antes. Outra coisa, é liberado, tipo, eu posso usar qualquer tema, tipo assim, eu vejo muita série. Aí eu encontrar um contexto que tem na série e colocar, eu posso usar? Pode usar.